Em Tsukimichi, todos sabemos que a Miu e a Tomoe gostam do Makoto, isso é um fato inegável, não tem como negar que elas são completamente apaixonadas por ele. E depois de alguns vídeos aqui do canal onde eu falei sobre a verdadeira natureza do Makoto, onde é uma pessoa fria, sem sentimentos, sabe, meio sádico, que ama batalhas, como ele mudou do começo até o final da obra até o momento, então nisso meio que comentei sobre ele ser obsessivo e possessivo com a Miu e a Tomoe, e naqueles vídeos vocês pediram muito que eu trouxesse sobre isso, então aqui está para vocês. Como o Makoto se torna obsessivo a esse ponto, como que a personalidade dele muda tanto assim, como que ele faz as coisas e o que ele faz nesses momentos. Se você quiser entender a relação desses três, então seria que eu vou te falar isso agora. E é aquilo, galera, se você gosta do canal, deixa aquele like aqui para ajudar o conteúdo a chegar a mais pessoas, e a meta desse vídeo aqui é 2.000 likes. Eu sei que vocês conseguem 2.000 rapidinho, o canal tem 20.000, então eu sei que vocês conseguem facilmente. 2.000 likes aqui nesse vídeo para ajudar ele a chegar a mais pessoas. E aproveita que você está aqui, se inscreva também se você não for inscrito ainda e ativa aquele sininho para não perder nenhuma notificação ou lançamento. E é claro, não se esqueça de me seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que eu posto da Candeja Marota entre a gente. E antes de mais nada, eu meio que preciso falar um pouquinho sobre a personalidade do Makoto para que vocês possam entender o contexto desse vídeo como um todo e a relação delas com ele. Primeiro temos que entender que o Makoto não é meio que uma pessoa sã. Ele é são, mas não é ao mesmo tempo. Ele tem certos problemas de personalidade, como em um momento ele tá assim, e em outro momento ele tá o completo oposto. Isso seria porque ele tem duas personalidades dentro dele. Ele tem ele em si e ele tem a casca que fica do lado de fora. E a casca é como se fosse um humano normal, com emoções e tudo mais, enquanto por dentro ele é um cara frio, sem emoções e, bom, adora batalhas e sempre gosta de matar seus inimigos de uma forma cruel sempre que pode. Então meio que ele tem esses dois lados, ele tem dentro da casca e fora da casca. Então meio que você tem que saber a distinção entre os dois e em quais momentos um é um e outro é outro. Mas esse é o ponto. Ao decorrer da obra, meio que a casca vai rachando e o que está dentro da casca vai aparecendo ao lado de fora aos poucos. Ou seja, aos poucos o Makoto em si, o Makoto que conhecemos no começo da obra, começa a se tornar o Makoto que está dentro da casca. Ele começa a se tornar um pouco frio, obsessivo, possessivo, facilmente irritado, ansioso e outras coisas. Ele começa a fazer coisas que ele não fazia antes, como por exemplo ser extremamente sádico em batalhas, matar seus inimigos sem remorso algum, matar pessoas sem remorso algum. E isso é uma coisa que declara a mudança do Makoto. E eu não vou entrar tão mais fundo do que eu já entrei agora, porque eu tenho um vídeo aqui onde eu falo só sobre isso. Então se você quiser saber mais sobre isso, assiste o vídeo lá, que ele ficou bem da hora. Mas, enfim, no começo da obra, o Makoto até que era normal. Ele já era bem mais normal do que ele é atualmente. Mas ele ainda, assim, não era totalmente são. O Makoto em si, ele é um sociopata que mal tem sentimentos, enquanto a casca dele sabe sim como ter sentimentos. Não é como ter sentimentos. A casca dele sabe quais sentimentos ter e quando ter. Então ele emula isso. Se você ver aquela hora que o Makoto chora após matar a loirinha que matou o pedaço da Tomoe, o Makoto não ficou triste por matar ela. Ele não chorou ali porque ele matou ela. Ele chorou porque ele se lembrou que humanos têm que chorar após a morte de pessoas. Então meio que ele usou o sentimento que ele deveria usar quando usar. Ele não chorou porque ele queria chorar, ele chorou porque ele sabia que ele precisava chorar ali. Então dá pra entender aqui mais ou menos o que eu tô falando aqui. E além dessas emoções frias, distantes e tudo mais, o Makoto também tem outro ponto. Ele é bem possessivo e um pouquinho obsessivo com as coisas que ele possui, sejam itens, amigos, família, o Asora, tudo, sabe? As coisas que são em volta do Makoto, ele é possessivo com isso, ele é super protetor com tudo que está em volta dele. Claro, não em um ponto exagerado, mas ainda assim, se é dele, ele vai proteger, ele é possessivo, porque se aquilo é dele, aquilo é dele. E tudo isso começou naquele incidente, onde a loirinha matou o orc e um pedaço da Tomoe, porque foi naquele momento em que o Makoto viu a verdadeira natureza desse mundo, e que ele aprendeu que ele deve tomar cuidado com tudo. Nada nesse mundo vai ser seguro para ele. E ali também ele começou a ser protetor com tudo. Ele começou a ser protetor com a Miu, com a Tomoe, com a Sora, com tudo. Ele começou a tomar cuidado com as coisas desse novo mundo. E também temos o lado das garotas, onde a Miu é o Makoto mais do que tudo. Ela literalmente faria qualquer coisa por ele. Ela é completamente apaixonada pelo protagonista. Enquanto a Tomoe no começo achava ele apenas interessante, mas com o tempo vai se apaixonando por ele ao mesmo nível da Miu, fazendo qualquer coisa por ele
quando ele quiser ou quando ele pedir, ou até mesmo quando ele não pede para fazer. E bom, o Makoto é alguém que sempre foi ruim em lidar com mulheres, sabe? Em qualquer sentido, tanto que por muito tempo ele ficou fugindo da Tomoe e da Miu para não ter que corresponder aos sentimentos dela. O Makoto é horrível com mulheres, tanto que ele já magoou pessoas lá no Japão, não sabendo como corresponder aos sentimentos das suas kouhais e senpais do clube. E um exemplo disso é quando a Miu teve a oportunidade de pedir o que quisesse para ele. Ela queria pedir para ele dormir com ela, porém ela voltou atrás e não pediu, porque ela sabia que ele fugiria e ficaria acanhado, e vocês sabem o que mais resultaria, né? Ele ficando lá todo ansioso, meio distante e tudo mais, como já aconteceu uma vez, que é aquela vez que elas tentaram dormir com ele no anime, e ele fugiu delas e ficou todo acanhado por causa disso. E um dos maiores motivos pelo qual ele fugia da Tomoe e da Miu no começo da obra era porque ele lembrava das garotas que ele machucou no Japão. Ele não se perdoava por ter machucado elas, por ter ferido seus sentimentos. E é claro que sempre que ele pensava em alguma coisa romântica com a Tomoe e com a Miu, ele se lembrava do Japão e dessas duas garotas, principalmente da Hasegawa. Mas sim, o Makoto se apaixona por elas e é completamente recíproco o que ele sente por elas. Principalmente o capítulo 305, que, meus amigos, é onde a magia acontece. É vários vapos e vapos que o Makoto faz com elas, não deixa nem elas fugirem de lá. Dale, moleque. Mas o relacionamento deles se desenvolve de forma gradual e até que bonitinha. É natural o relacionamento deles se desenvolvendo, e isso é muito da hora de se ver também. Mas é onde entra isso também. Da mesma forma que o relacionamento deles vai se desenvolvendo e ficando assim, o Makoto também vai se desenvolvendo e ficando assim, da maneira como eu falei no começo do vídeo. Ao longo da obra ele vai se desenvolvendo e ficando da maneira em que ninguém esperava que ele ficasse. E uma das coisas que vieram com essa mudança de personalidade que ele tem é ele ser super protetor, possessivo e obsessivo com a Tomoe e com a Miu. Claro que ele também faz isso com outras coisas, tipo a Sora, o seu povo, a sua empresa, mas principalmente com a Tomoe e com a Miu, já que ele ama elas duas. Desde o começo da obra, o Makoto nunca deixou passar ninguém impune quando eles mexiam com a Tomoe ou com a Miu. Isso é um fato, tipo, eles não namoravam lá ainda, mas ele assim não deixava ninguém passar liso se eles mexessem com ela. Mas atualmente, meus amigos, é uma outra coisa, uma outra fita. Qualquer um que represente um mínimo de ameaça ou perigo para qualquer uma das duas vai ser morto imediatamente pelo Makoto. Ele não tem pena e não tem remorso de fazer tal coisa, porque ele faz isso por elas. Ele não vai aceitar que ninguém ouse machucar ou tentar roubar dele as coisas que lhe pertencem. Elas são dele, elas são os amores dele, e ele não vai deixar ninguém machucar ou roubar elas dele. Mas não é apenas isso. É que o Makoto é sempre possessivo com aquilo que ele ama, principalmente com coisas que ele tem um grande laço, como a Tomoe e com a Miu, que ele tem um grande laço com elas há muito tempo. E obviamente ele quer que esses laços durem para sempre, ele quer ficar ao lado delas para sempre, porque elas são família para ele, elas são as amantes dele, a família dele. Então ele está mais do que disposto a se livrar de qualquer um que entre em seu caminho para tal coisa. Ele não quer perder ninguém novamente e nem cometer os erros do seu passado. E ele sempre gosta de afirmar também que ele não vai machucar elas como ele machucou as garotas do Japão. E uma das coisas que meio que ajudam o Makoto a ter essa personalidade meio distorcida, que eu falei no começo do vídeo, é o fato de que as pessoas tratam ele ou como um deus ou como um monstro. Muitos humans tratam ele como um monstro e não se aproximam dele, enquanto as pessoas do Asora tratam ele como se fosse um deus, e por isso ele não consegue ser casual com eles. E na verdade tudo que ele queria era falar com eles, interagir com eles e tudo mais. Ele não quer que ele seja um deus para eles, ele só quer ser amigo deles, conversar com todo mundo tranquilo. Mas essa distância de deus e pessoas e monstros e pessoas contribuem para que ele fique sozinho, e ele ficando sozinho ele fica solitário. E é claro que o sentimento de solidão nunca é uma coisa boa, e porque ele se sente solitário, ele sente essa solidão dentro dele, ele não quer que a Miu e a Tomoe vão embora, porque afinal elas preenchem esse sentimento, elas estão sempre com ele. E bom, o Makoto se importa muito com elas, ele gosta muito com elas, tipo, ele realmente ama elas duas, ele confia nelas duas mais do que tudo nesse mundo. Na verdade, nesse mundo inteiro, essas duas são as pessoas em que ele mais confia. Claro que tem o Shiki, tem a Tamaki, tem outras pessoas, mas essas duas são as confidentes dele, as primeiras pessoas a ficarem ao seu lado. Essas duas são basicamente as pessoas mais próximas dele em todo esse mundo. E isso foi mesmo antes dele começar a namorar com elas. Antes dele começar a namorar com elas, antes dele corresponder a elas, ele ainda assim era próximo delas a esse ponto. Elas são as pessoas mais próximas a ele em todo esse mundo. Mas é claro que depois que ele assumiu elas como suas amantes, isso apenas se tornou mais forte. A possessividade, a obsessão apenas ficou mais forte. E tem uma coisa bem interessante, aqui no capítulo 305,
o Makoto se desculpa com a Miu por ter demorado tanto assim para corresponder aos sentimentos dela, onde ele fala um pouquinho sobre o que aconteceu no Japão com as garotas que ele machucou sem querer e fala que vai fazer ela feliz. Ele fala que vai valorizar ela cada vez mais e sim, mas ele vai fazer de tudo possível para que ela fique com ele e fique feliz, para valorizar ela, e o resto eles constroem juntos. E é bem bonitinho isso. Claro que depois eles fazem muitos vapos e vapos e vapos, mas é bem bonitinho isso. Mas não é apenas ele que é assim. Se você perceber, elas também são. A Miu é um monstro sem qualquer bom senso que faria de tudo por ele. Tipo, literalmente, tudo mesmo. Literalmente, tudo mesmo. Ela mata pessoas, ela ataca todo mundo, ela é extremamente ciumenta, extremamente obsessiva com ele e possessiva também. Ela quer sempre estar ao lado dele e fazer qualquer coisa de útil que for para ele. Ela é extremamente assim também, da mesma forma que ele é com ela. Enquanto a Tomoe, todo mundo sabe que a Tomoe é meio pirada das ideias, toda samurai lá. Ela quer matar os inimigos dele, ela quer que ele cresça mais frio, calculista, saudável. Ela quer que ele cresça de uma maneira meio estranha, mas ainda assim ela é extremamente obcecada com ele, vai fazer qualquer coisa por ele e matar qualquer um que entre em seu caminho. Então sim, podemos dizer que ele é obsessivo com elas, mas elas também são obsessivas com ele. Mas no fim, bom, o Makoto se torna sim mais possessivo e obcecado com elas do que o normal, mas isso é a natureza dele, tipo, é uma coisa que vai mudando aos poucos, mas no fim essa é a natureza do Makoto, então não tenho o que fazer e só aceitar isso, porque ia acontecer de uma forma ou de outra. Ele ama elas mais do que tudo, e inclusive a Tomoe diz que quer ter um filho com o Makoto, mostrando mais uma vez a ligação que eles têm juntos. E o Makoto ser obsessivo e possessivo com elas é uma das maneiras dele demonstrar o seu amor por elas, já que afinal, essa é a sua verdadeira natureza. E meus amigos, esse foi o vídeo onde eu explico como que o Makoto passou a se tornar um pouco mais obsessivo. Eu não explico muito bem como ele se tornou, porque essa é a natureza dele, ele sempre foi assim, mas eu explico melhor a relação entre eles e um pouco mais a obsessão do Makoto. Eu acho que meio que vocês conseguiram entender mais ou menos como que funciona esse casal, trisal, e como que funciona a cabeça do Makotinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito ainda, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, é sério, compartilhando o vídeo, divulgando, você ajuda demais no meu trabalho. Eu tenho certeza que você tem algum amigo otaku ou comunidade otaku que não me conhece, então dá aquela força, ajuda o canal aí, não custa nada você compartilhar o canal um pouquinho para ajudar o meu trabalho, e eu agradeço demais a quem faz isso. Então agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo, falou!